Olá, bom dia! Que bom a gente estar aqui reunido outra vez. Estamos juntos mais uma vez. Obrigada, Senhor, por este dia maravilhoso, este sol lá fora, porque estamos aqui reunidos no Teu nome. E isso é que é importante, não é isso? Semana passada foi o dia do catequista. Vocês devem ter visto, nós mandamos aquele videozinho com homenagem, né? Então, pouca gente leu o vídeo online. Gostaria que vocês revissem o dia 30. Quem não viu, veja o vídeo do dia 30, que é o vídeo do álbum litúrgico. Ó, muita gente viu, bastante gente viu a homenagem do catequista, mas não viu o álbum litúrgico. Então, é importante que vocês vejam, tá bom? Pronto. Então, hoje, aqui, nós estamos assim, né? No 23º domingo do tempo comum. E está aqui o nosso álbum litúrgico. Ele fala assim, ó. Lê Mateus, capítulo 18, versículo de 18 a 20. Então, aqui diz assim, correção fraterna, o bem do próximo e compromisso cristão. Esse é o Evangelho. Então, vocês leem o Evangelho, que o Evangelho nos orienta a realizarmos a correção fraterna, ajudando nossos irmãos e amigos a perceber e corrigir seus erros. Isso significa que não devemos ofender as pessoas quando erram, e sim ajudá-las a melhorar suas atitudes. E aqui tem algumas cenas e tem um exercíciozinho aqui para vocês fazerem. Esse é o álbum litúrgico. Então, o Evangelho, ele fala exatamente assim, né? Sobre a correção fraterna, né? O Evangelho diz aqui, se teu irmão pecar, vá e corrija-o, a sós, somente entre vocês dois. Se ele o ouvir, você terá ganho seu irmão. Mas se ele não o escutar, tome mais uma ou duas pessoas com você, a fim de que toda palavra se confirme com o testemunho de duas ou três testemunhas. Se ele não as ouvir, avise a igreja. Então, está aqui o evangelho de hoje, né? Vocês vão ler, vão olhar, né, direitinho. Então, vocês vão ver o que nesse evangelho, né? Vocês vão ver que Jesus está falando que nós temos os nossos irmãos, né? E às vezes a gente vê o irmão praticar um erro, e aí a gente fica calado, às vezes a gente fica com vergonha, com medo de falar com ele, qualquer coisa. Mas aqui diz, se o seu irmão pecar, né? Então você corrija. Chame ele à parte e corrija. Se ele não quiser ouvir, você chama mais uma pessoa, mais uma testemunha. E se por acaso ele não me ouvir, você chama a igreja, né? A igreja fala assim, a comunidade, né? A igreja aqui está assim como a comunidade, né? Você fala para a comunidade, vamos se juntar, mas não antes de orar, fazer uma oração, porque Jesus diz aqui no Evangelho, tudo que pedires no meu nome, né? Ele diz aqui, ó, eu lhes garanto ainda, se dois de vocês na terra estiverem de acordo sobre qualquer coisa que pedirem, ela lhe será concedida por meu Pai que está nos céus. Pois, onde dois ou três estiverem reunidos em meu nome, aí eu estou no meio deles. Então, a gente sempre deve pedir as coisas, né? De acordo. Pedir a Jesus aquilo que realmente deve ser pedido. Se estiverem de acordo. Então, esse é o Evangelho. Vocês leiam direitinho e conversem sobre ele e façam os exercícios. Hoje eu queria falar com vocês um pouquinho que nós estamos no mês de setembro, né? Hoje é dia 6. No dia 1º de setembro, aí começou o mês da Bíblia. Durante o mês de setembro tem o mês da Bíblia. Então, esse mês da Bíblia, ele surgiu já faz assim, 39 anos. Foi em 1971. Na Arquidiocese de Belo Horizonte, a Arquidiocese ia fazer 50 anos. Então, assim, algumas pessoas lá que eram alguns irmãos paulinas, né?
se juntaram e resolveram fazer o mês todo naquela diocese, todo mês falando sobre a Bíblia. Então foi uma experiência muito boa essa que elas fizeram. Elas gostaram muito. E como, assim, gostaram tanto, que aí depois, o que é que elas fizeram? Foram, foram para outros locais, né? Não só na paróquia, não só na arquidiocese, mas foram para outros locais. Então, eles foram, visitaram 30 dioceses de Minas Gerais e do Espírito Santo, e foram propor o mês da Bíblia como uma opção de evangelização, para dar continuidade à campanha da fraternidade, porque tinha a campanha da fraternidade e teria o mês da Bíblia, né? Então, isso foi uma revolução. Todas as pessoas foram aceitando, aceitando, aceitando. E, de repente, né, em 1978, esse mês da Bíblia se estendeu no Regional Leste 2, né, todo. E algumas dioceses do Brasil, né? Mas, em 1985, aí, sim, o serviço de animação bíblica, chama-se SAB, né? O SAB é o Serviço de Animação Bíblica. Ele estendeu esse mês da Bíblia para todo o Brasil, né? E depois, com a participação da Federação Bíblica Católica, aí esse mês da Bíblia foi para todos os países da América Latina. E foi uma coisa linda, todo mundo lendo a Bíblia no mês de setembro. E ficou uma coisa maravilhosa. E aí eles foram fazendo vários projetos, né? Eles fizeram o projeto Rumo ao Novo Milênio, com o tema do mês da Bíblia, né? O projeto Ser Igreja no Novo Milênio, Queremos Ver Jesus, o projeto da Missão Continental, e assim. Pronto. Então, nesse período, sempre quando eles fizeram o mês da Bíblia, o que é que aconteceu? Eles sempre colocavam um tema, né? Um tema para cada ano, porque isso deu tão certo, né? Que eles ficaram tão animados, né? Então, aqui no Brasil, a Igreja Católica celebra durante o mês de setembro. Todo ano, durante o mês de setembro, é celebrado o mês de abril. Cada encontro tem um tema e tem um livro para ser estudado. E aí eles fazem uns livretozinhos, eles fazem uns livretos que tem uns encontros para que as pessoas façam em casa, façam em comunidade. Então, assim, né, o livro do Deuteronômio, com o lema Abre a tua mão para o irmão, que está em Deuteronômio 15, capítulo 15, versículo 11, né? Então, aí se você vai ver o livro, né, o primeiro discurso é sobre a introdução do livro da lei. O segundo discurso, o primeiro discurso, ele vai do Deuteronômio capítulo 1 até o capítulo 4, 43, né? No segundo discurso, ele fala sobre a lei propriamente dita. Então, ele vai do capítulo 4, versículo 44, até o capítulo 28, versículo 68. No terceiro discurso, ele fala sobre o objetivo da lei, que é escolher a vida, né? Então, ele está no capítulo Deuteronômio, capítulo 28, vai do versículo 69 até o capítulo 30 do versículo 20. E depois tem um apêndice que vai do capítulo 31, versículo 1, até o 34, 2, que é o final da vida de Moisés e dos Campos. Porque esse apêndice é que eles colocam alguma coisa a mais, né? Então, eles falam em Moisés no começo, depois eles falam em Moisés no final da vida. Eles falam, né? Então, tem uma mensagem, esse livro, né? Ele, assim, ele recolhe, assim, todo o espírito, né, da renovação iniciada pela pregação dos profetas no Reino do Norte, né? Sobre o profeta Elias, sobre o profeta Eliseu, sobre o profeta Amós e o profeta Oséias.
Então, esse livro, é um livro antigo, do Antigo Testamento, mas é muito citado no Novo Testamento. Ele é muito citado, ele é citado assim mais de 200 vezes. Um exemplo, quando Jesus está no deserto, né? Então, tem várias citações do livro do Deuteronômio. Jesus diz, nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Não tentarás o Senhor teu Deus, também Jesus diz. Ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele prestarás culto. Então, isso está no Deuteronômio e foi dito por Jesus quando ele estava no deserto. Nesse livro, ele tem 7 temas que são centrais, né? Então, o objetivo da reforma era para que o povo observasse melhor a lei de Deus. Então, estava aqui assim, Deuteronômio 30, vocês vão ver Deuteronômio 30, no capítulo 30, versículo de 19 a 20, que diz assim: Hoje tomo o céu e a terra como testemunha contra vós. Eu te propus a vida ou a morte, a bênção ou a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e tua descendência. Amando a Yahweh, teu Deus, obedecendo a sua voz e apegando-te a Ele. Porque disto depende a tua vida e o prolongamento dos teus dias. É isso aqui. Parece difícil, né? Mas não é. É uma coisa assim para a gente olhar, ter conhecimento e depois a gente ir olhando direitinho. Ele diz, né? Tem um texto aqui na Bíblia que diz assim: Eu te chamei para o serviço da justiça. Tomei-te pela mão, não te mudei, eu te pus como aliança do povo, como luz nas nações. Por isso, os que têm a função de governar devem ser para o povo aquilo que o próprio povo deve ser para toda a humanidade. E ele diz assim: abre a tua mão em favor do teu irmão, do humilde, do pobre em sua terra. Essa frase, né, que é o lema do livro desse mês, né, do Deuteronômio. Abre a tua mão para teu irmão. Cuidar do irmão é viver a palavra. Então, lá no Deuteronômio 15, né, ele diz assim: quando houver um pobre em teu meio, que seja um só do teu irmão, numa só das tuas cidades, na terra que teu Deus te dará, não endurecerás o teu coração, nem fecharás a mão para esse teu irmão pobre. Pelo contrário, abre-lhe a mão, emprestando o que lhe falta, na medida de sua necessidade. Então, se eu sei que alguém está precisando, se eu posso ajudar, meu Deus, às vezes ele precisa de tão pouco, ele quer começar um negócio. Eu me lembro que uma vez, né, o pessoal estava assim, uma menina estava muito preocupada, ela queria um emprego, só que ela não tinha o dinheiro para fazer. E ela disse: eu queria ter um quadro negro com giz para poder eu dar aula particular para as crianças e ganhar o meu dinheiro. Então eu, minha irmã Dora, né? Vocês conhecem Dora? Eu, ela e Lúcia, nós três, a gente se juntou e nós compramos para ela um quadro negro, compramos giz, o apagador e uma mesa. E ela, na casa dela, pôde dar aula e ganhar o dinheiro que ela queria. Ela se preparou, né? Que estudou muito, então ela queria ensinar. Ela começou a ensinar a lição dos meninos e começou a ganhar o dinheiro dela. Então, assim, nós ficamos felizes, mas pense a alegria dela de estar fazendo aquilo que ela queria, mas não estava ali sem poder, coitada. Uma outra vez também aconteceu que a menina queria fazer tapioca. E aí, mas não tinha dinheiro para comprar as coisas, o material. E ela estava passando necessidade, mas o filho dela, ela mora em Campina Grande, inclusive, ela telefonou, né, e falou que estava muito assim, passando fome agora na pandemia. Estava passando muita necessidade. E aí, foi o que eu fiz. Mandei um dinheiro para ela.
eu disse a ela, olha, você pode fazer alguma coisa com esse dinheiro. Você pode começar a fazer tapioca, se você souber fazer, comprar o material. Você pode fazer um bolo para vender. Eu dei, assim, umas 3 receitas a ela. E ela resolveu fazer tapioca. Estou tão feliz, eu já paguei a conta da água. Então, é assim, né? Nós temos que ter essa compaixão do nosso irmão. Mesmo que ele seja errado, né? Às vezes a gente olha assim, ela pede, aí diz, não, ela é muito cabeça dura, não sabe fazer as coisas. Toda vez a gente fica pedindo dinheiro, pedindo, né? Então, não quero ajudar, não. Mas depois você tem que ter misericórdia. O Evangelho de hoje diz que a gente deve ter misericórdia com o irmão. Ele é meio desorientado, mas a gente deve ter misericórdia com ele. Mês da Bíblia, a gente deve ver a Bíblia, ver a palavra. A Bíblia é a palavra de Deus, semeada no meio do povo. Então, a Bíblia, a palavra de Deus é um tesouro precioso que a gente pode encontrar quando a gente se baseia, quando a gente baseia a nossa existência, né? No que diz a Bíblia, a gente realmente fica feliz, nós somos felizes. Né? Deus, ele se revela através da sua palavra. Então, com a ajuda da Bíblia, a gente pode diferenciar o certo do errado e aprender e viver assim de uma maneira que a gente pode agradar a Deus. Pronto, então nós estamos no meio da Bíblia, né? E aí Dora, ela mandou para vocês, tá lá no grupo, ela mandou para vocês falando sobre o diário. Aqui, meu diário aqui, ó. Meu diário bíblico. Aqui, meu caderninho, né? Para a gente fazer agora no mês de setembro. Ela pediu, né? Com muito carinho. Então, a gente está mandando para vocês. Ela mandou para vocês. Então, aqui, logo no início, eu já colei os meus, né? Já colei. Isso aqui é para preparar no caderninho. Então, diz aqui, a minha atitude para com a Bíblia. Qual a minha atitude para com a Bíblia? Devo amá-la, devo crer nela e devo cuidar da Bíblia, porque a Bíblia é a palavra de Deus, né? Ela é luz para os nossos passos. Depois aí a gente vai ver aqui as regras de ouro para ler a Bíblia. Então, leia todos os dias. Tenha uma hora marcada para a leitura. Então, você olha qual a melhor hora que eu posso ler a Bíblia, né? Você vê, só você que sabe. Aí você olha qual a melhor hora para ler a Bíblia e ler a Bíblia. Depois, assim, marque a duração da leitura. Então, quanto tempo eu tenho para ficar ali? 30 minutos? Pronto. Então, se eu tenho 30 minutos, vai ser 30 minutos. Eu leio e aí eu vou pensar e usar aqueles passos da leitura orante que eu dei para vocês, né? Aí você tem que escolher um lugar bom que você possa sentar, ficar calmo. Não tenha ninguém lhe perturbando, nenhum barulho, nada, né? Pronto. Agora, o que é que a gente vai fazer? Pega um lápis com a caneta na mão e sublinha. À medida que você vai lendo, você vai sublinhando na sua Bíblia aquilo que você viu. Você olhou, né? Um exemplo, aqui na minha, ó. Tá vendo aqui, ó? Tá sublinhado. Vocês estão vendo? Tá chegando a ver? Isso aqui, olha, o anúncio do nascimento de Jesus. Ó. Eu li, né? E aí a gente vai lendo e aquilo que chama a nossa atenção, a gente vai sublinhando. Aí leia com lápis ou caneta na mão. Por quê? Porque você vai fazer. Então, faça tudo em espírito de oração. Por quê? Porque você sabe que aqui naquele momento, esse momento que você está ali para ler a Bíblia, é um encontro de oração também. Porque é aquele encontro de você com Deus. Vocês dois estão ali juntos, um conversando com o outro. É aquele momento maravilhoso. Então, prepare o seu caderno, o seu diário espiritual. Ó, eu preparei o caderno aqui. Por quê? Porque quando a gente lê, quando a gente começa a ler, né? Quando a gente termina de ler,
O que é que eu vou anotar aqui? Eu vou anotar aquelas coisas que foram mais importantes naquela leitura. Eu vou pegar aqui meu caderno e vou botar. O que foi que me chamou a atenção nesse dia? Põe a data e coloca. O que foi que me chamou a atenção nesse dia? Né? Aí eu vou e faço isso. Depois aqui, né, ela colocou também as 7 chaves para ler, conhecer e viver a palavra de Deus. Aí a primeira chave, pés bem plantados na realidade. Então, para ler a Bíblia, né, é preciso ler bem, com a vida, prestar atenção, conhecendo aquela realidade pessoal, familiar e da comunidade que a gente está, né? E que também está ali escrito na Bíblia, né? Posso ver a minha realidade atual e a realidade desse momento da leitura aqui da Bíblia. Sempre que eu falo para vocês, olha, quando estava escrito lá, eu sempre conto a história, né? Nessa época estava acontecendo isso aqui. Não foi? Olhar com os olhos bem abertos para enxergar o que está escrito aqui. Porque às vezes a gente lê, mas não vê, né? Então a gente precisa estar com os olhos abertos, os ouvidos atentos ao chamado de Deus, escutar, né? Escutar Deus. O que é que Deus está me dizendo? Às vezes essa palavra de Deus vem através do meu irmão. E se eu não escuto o meu irmão, eu não escuto a Deus que está falando para mim, né? Coração livre para amar. Quando a gente ama a Deus, né? A gente está ali, então a gente está naquele contato direto, né? Com o sentimento, com a emoção, a gente olha e vê. E quando a gente lê aquela palavra vai no fundo do nosso coração, lá dentro. Então, boca para anunciar e denunciar. Não esquecer, né? Que a gente não pode ficar só com a palavra, só ouvir, né? Os olhos viram, os ouvidos ouviram, mas a gente não passou, não anunciou. A gente tem que ter boca para anunciar e denunciar as coisas que estão erradas. Cabeça para pensar. Ler a Bíblia e também ler outros livros que vão ajudar, que expliquem a Bíblia, né? Estudar, procurar respostas. Porque assim, a gente nem sempre a gente tem a resposta na mesma hora. Tem que ter uma paciênciazinha, né? Vocês estão na catequese, vocês estão aprendendo. Então, todo dia aprende um pouquinho. Não é isso? E com o tempo, vocês vão estar doutores da lei. Ter joelhos dobrados em oração, né? Só com muita fé para entender a Bíblia. Pedir a Jesus o dom da sabedoria para entender. Senhor, abre essa minha cabeça dura, né? Faz com que a tua palavra entre para que eu possa entender tudo o que tu estás dizendo para mim. Então, pedir a espírito de sabedoria. O Salomão, né? Pediu que a Deus, quando pediu sabedoria. Então, a gente deve pedir a Deus sabedoria. Então, são esses os passos, né? Esse pedacinho para a semana a gente fala mais sobre a Bíblia, né? A gente começou um estudo dos livros da Bíblia. Eu estou agora só falando como ler a Bíblia. Eu vou falar sobre a palavra. E aí depois a gente vê o livro do mês, tá bom? Beijo. Deus abençoe vocês. Amém?